Boa tarde, crianças. Eu sou a professora Ruth e hoje nós vamos trabalhar sobre o DNA, genes e cromossomos, tá bom? O que é um DNA, gente? O DNA, então, é um pouquinho da história dele para vocês, tá? Ele foi descrito na década de 50 por James Watson, tá? E melhor descrito por Rosalind Franklin, tá? Essa é uma história que vale a pena vocês pesquisarem, porque nessa época a mulher não tinha espaço na academia, na pesquisa científica, né? Existiam muitos preconceitos. E a Rosalind Franklin sofreu com isso na descoberta do DNA. Então, é uma pesquisa válida para quem se interessar, tá bom? Chamado de fita de dupla hélice, né? O ácido desoxirribonucleico ribonucleico é um composto orgânico cujas moléculas contêm as instruções genéticas que coordenam o desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos. E alguns vírus e que transmitem, né, características hereditárias de cada ser vivo, tá? Aí, para isso, a gente tem alguns exemplos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, tem uma coruja. A coruja, gente, ela tem 80 cromossomos. O que será um cromossomo? A banana, que vai ter uma célula vegetal, né, não uma célula animal, ela tem 88 cromossomos. A girafa tem 30 cromossomos. A vaca tem 60 cromossomos. E o ser humano, né, eu, você, essa aqui de madeira, só considerando como ser humano, né, ela tem 46 cromossomos, tá, gente? O nosso DNA, né, tudo que a gente viu até agora, né, nos ácidos nucleicos, nessa formação toda, nós temos lá as fitas de DNA. E aí a gente fala, né, são uma fita dupla hélice. Dupla hélice por quê? Porque são duas fitas. E a junção dessas duas fitas, né, forma a estrutura que a gente conhece do DNA. Ah, professora, mas por que ele é torcido? Ele é torcido porque ele sofre uma força molecular, tá? Que vai fazendo com que ele se contorça todinho, tá? À medida que ele vai se contorcendo, ele encontra no caminho de torção umas proteínas chamadas estomas, tá? Essas estomas vão fazer com que ele se torça e fique mais e mais condensado. Quanto mais condensado a fita de DNA estiver, né, ela vai chegar no máximo de condensação dela. E esse máximo de condensação nós vamos chamar de cromossomo, tá bom? Que é essa formação aqui, então, tá? E aí, o cromossomo, então, ele nada mais é do que uma molécula do DNA, tá? Que está condensada e que se formou. Então, lá na célula, né, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a célula e o núcleo da célula. Dentro do núcleo da célula, nós vamos ter os cromossomos, que são as moléculas do DNA. E aí, como eu já mostrei para vocês, cada ser vivo vai ter uma quantidade de cromossomos, né? X, que dão origem a esse ser vivo. No caso do ser humano, nós vamos ter 46 cromossomos, né? 46 moléculas de DNA dentro da nossa célula, né? No núcleo da nossa. Mas agora, o que é gene, professor? O gene, gente, é uma porção, uma parte do DNA, olha, vejam aqui, uma partezinha do DNA, tá? Que na sequência dessa partezinha do DNA eu vou ter informação guardada para a formação de uma proteína. Então, no caso, olha só, aqui eu vou ter sempre acontecendo a ligação da timina com a adenina, ou ao contrário, da adenina com a timina. Nunca eu vou ter uma timina com guanina, ou adenina com citosina, ou vice-versa. Sempre o encontro vai ser de timina com adenina com timina. E a mesma coisa para citosina e para guanina, tá? O encontro de citosina com guanina ou guanina com citosina, tá? Essa formação, né? Para cada parte dessa formação, eu tenho, então, uma proteína do DNA, tá? Craque no DNA. O prof sabe que é muita informação para guardar e é muito nome difícil, mas a gente vai estudando devagarinho, vocês vão pegando esses nomes, tá?
e os conceitos também. Nós vamos fazer então um experimento, um extrato do DNA da banana, tá? Então vocês vão precisar de uma banana, uma colher de sal, um saco plástico, uma colher do detergente da cozinha da mãe, tá bom? Mas não é pra fazer bagunça com detergente. E aí 150 ml de álcool, ok? Esse álcool pode ser álcool etílico ou o álcool com teor alcoólico mais alto que vocês conseguirem. No caso, acho que o 70% é o que mais tem, tá? E esse álcool tem que estar gelado, então tem que guardar ele na geladeira, tá? Uns 15, 20 minutos já dá, tá bom, gente? Um coador de café, tá, gente? Pode ser desses aqui mesmo, da máquina de coar café, ou daqueles de pano, ou aquele de papel mesmo, tá? Que a mãe usa, tá? E uma vasilha de plástico, para vocês poderem colocar toda essa mistura e fazerem o processo todo. Então, crianças, na forma de fazer o experimento, vocês vão primeiro cortar a banana, descascar a banana e partir ela no meio, ó, que é uma metadinha de uma banana, tá vendo? Vai colocar no saco plástico e vai esmagar. Nossa senhora, só que gostoso, né? Fala, ui, professora, que nojo, mas é assim mesmo, tá? Aí você amassa, ó, ficou bem amassadinho, tá vendo? Aí você vai colocar uma colher de sal e uma colher de detergente na vasilha, aqui, tá? Vou colocar uma colherzinha de sal, essa quantidade, na vasilhinha. Aí vocês vão colocar, vão encher a colherzinha aqui, ó, de detergente. Vamos pular pra vocês verem a quantidade de detergente. E vão colocar essa vasilhinha aqui com um pouquinho de água, tá, gente? E aí, depois disso, vocês vão misturar tudo isso bem misturado e vão colocar no coador, tá? E vai coar, e aí vai ficar só aquela gosma que sair aqui do coador e que vocês vão jogar nela o álcool gelado, tá? Depois que vocês jogarem o álcool gelado, espera um pouquinho com ele parado e vai ficar boiando entre a água e o álcool só o DNA. Veja bem, esse DNA que vocês vão ver lá a gente não vê igual na representação que a gente conhece lá, a fita dupla hélice, que aquilo é uma representação didática, tá? O que a gente está fazendo aqui é extrair o DNA na forma orgânica como ele é, tá? Então, vocês não vão ver nem as fitas, nem as adeninas, as citosinas lá a olho nu, tá bom? Mas vão perceber a estrutura desse DNA, tá? Aí depois, eu quero que vocês façam no caderno de vocês, né? Descrevam esse processo, como é que foi fazer e o que vocês viram no final. Quem quiser pode até pesquisar e ver certinho o que aconteceu e por que esse DNA foi extraído, tá bom? Na próxima aula a gente vai conversar sobre todo esse processo, o que aconteceu e o que vocês viram lá. E se alguém achar alguma curiosidade também pode trazer para nossa aula, tá bom, gente? Abraços, até a próxima aula.